Voltamos e eu falei para vocês que a nossa entrevista principal de hoje é com ele, que foi nas eleições de 2022 o deputado federal mais votado de Parnaíba, que não elege deputado federal há pelo menos 20 anos. Então, Florentino Neto, deputado federal aqui nos nossos estúdios, representa não só o estado do Piauí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas também é um nome relevante não só de Parnaíba, mas de toda uma região. E ele tem muita história para contar e experiência acumulada numa época muito tensa da humanidade. Como secretário estadual de saúde, o último cargo que ele ocupou, ele teve que encarar o desafio da pandemia de coronavírus. Então, política, jornada de vida, planos para o presente, para o futuro, vão pautar. São alguns dos temas da nossa entrevista com o deputado Florentino Neto. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço a oportunidade. É sempre bom falar com você. Como é que é ser representante, falando agora das eleições, aproveitar para parabenizá-lo pelo resultado, né? Muito relevante. Você esperava isso, deputado? Eu tinha uma compreensão, em razão de todo o trabalho que eu venho empreendendo em toda a minha vida pública e o nível de enfrentamento, de esforço e dedicação que eu tive na época do enfrentamento da Covid-19 e pelo que eu recebia de apoio nas ruas, por onde eu andava, em todas as regiões que eu passava, eu tinha uma compreensão que eu seria eleito. Mas, efetivamente, o número de votos foi surpreendente. Fui o deputado federal mais bem votado da história de Parnaíba, da história da planície litorânea, da história da região norte. Então, isso me dá uma responsabilidade muito grande. É a primeira vez no cargo eletivo? Ao invés de ficar comemorando, ao invés de ficar... Fica preocupado. Sabe, eu agradeço toda hora e estou muito preocupado e quero ser um deputado atuante, um deputado que venha de encontro às necessidades da nossa população. Você é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Piauí e em Direito pela Universidade de Brasília. Você foi prefeito de Parnaíba, né? E de 2013 a 2016 e vice-prefeito do secretário de governo na gestão de José Hamilton. Funcionário da FUNASA, de carreira, que está esperando ver o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que não só a impressão que você teve que iria ser eleito, mas a sua jornada de vida o levou a isso, né? Eu comecei minha trajetória política ainda como líder estudantil, lá ainda no ensino médio, né? Depois, na universidade, eu tive a oportunidade de ser presidente do Diretório Acadêmico 3 de Março, que hoje é o DCE da UFDPar. Depois, eu me filiei ali ao PT na década de 90. Tive a oportunidade de ser secretário de governo, ser vice-prefeito, ser prefeito, secretário de saúde durante 5 anos. Enfrentar, como eu acabei de dizer, a pandemia, sem deixar faltar leitos no Piauí, sem deixar faltar medicamentos, garantindo atendimento a todos, tendo uma performance de enfrentamento à pandemia, que foi um dos modelos no Brasil, e garantindo que o Piauí fosse, em primeiro lugar, campeão em vacinação. Com tudo isso que eu me coloquei à disposição, mas, acima de tudo, com compromisso. Compromisso de defender a classe trabalhadora, compromisso de ser um deputado que se posicione contra qualquer tipo de preconceito, contra qualquer tipo de discriminação. Trabalhar pela juventude, trabalhar pela saúde, trabalhar pela educação, trabalhar por obras de infraestrutura, buscar ser verdadeiramente atuante e comprometido com as pessoas que acreditaram em mim e com todo o Piauí. Com a sua performance como secretário de saúde durante a pandemia, isso nos leva a pensar que uma das suas bandeiras, eu sei que são muitas, porque são muitas as prioridades quando se está à frente de um cargo político, vai ser a saúde? A sua bandeira principal ou não? Olha, eu quero assim poder garantir, e vou trabalhar para isso, que a gente realize grandes mutirões de cirurgias. A pandemia deixou, por muito tempo, as cirurgias eletivas paralisadas. Nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas aguardando por cirurgias. Então, nós estamos trabalhando junto com o governo federal. Graças a Deus, o governo Lula tem sensibilidade para isso. A ministra Nízia Trindade já está anunciando a realização de procedimentos em massa, para que a gente possa fazer grandes quantidades de cirurgias, tirar as pessoas da fila. É um compromisso meu trabalhar pelo fim da fila no Sistema Único de Saúde. Eu fiz muito mutirão quando eu era secretário de saúde, sei como fazer, sei como agilizar, e a solução não é só os mutirões, é melhorar a tabela do SUS, é trabalhar por uma garantia de mais especialistas em várias regiões do estado.
garantir que as pessoas tenham acesso às consultas especializadas e ao diagnóstico. Isso é importante. Então, eu pretendo trabalhar muito em auxílio ao governo Rafael Fontelli, em auxílio aos governos municipais, na atenção à saúde das pessoas. Mas tenho assim um compromisso com a juventude. Quando eu fui prefeito, eu criei um programa em Parnaíba chamado Pro Estágio, que eu garanti a primeira oportunidade de trabalho para a juventude. Eu sou entusiasta por isso, porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos, sei o valor disso e quero criar esse programa em várias cidades do estado e tenho assim a alegria do Rafael ter colocado isso no seu programa de governo e acredito muito no nosso governador Rafael, que é um jovem, e ele deverá implantar também esse programa, como eu também estou levando para apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional, no sentido de que a gente tenha um programa federal de amparo e de estímulo ao trabalho na juventude. Assim, são os compromissos que eu firmei na campanha, fui votado em 220 municípios do estado do Piauí, quero continuar sendo votado em todo o estado do Piauí e quero, assim, poder, ao final da minha gestão, as pessoas olharem para mim e dizer, não, você realmente merece uma boa avaliação. E quero que as pessoas não esqueçam de mim, porque a coisa que eu tenho mais medo é que quem votou em mim não lembre de mim. Eu vou fazer tudo, trabalhar por você, para você lembrar do deputado que votou. É interessante porque, assim, a sua preocupação é muito pertinente de construir essa linha do tempo e deixar sempre vivo na memória das pessoas que estão conectadas ao seu trabalho, ou porque trabalharam por você ou com você, mas que foram beneficiadas de algum modo. Isso é muito interessante porque eu acho que a gente tem uma memória muito curta. Por exemplo, quando a gente olha para o seu legado durante a pandemia, a renovação de parque tecnológico de hospitais, execução de duas das mais importantes obras na área de saúde pública nos últimos 40 anos, que é a construção da nova maternidade, uma necessidade antiga. É uma necessidade antiga que eu iniciei a construção, deixei ela com 95% da obra concluída e retomamos as obras do novo Hospital de Picos. Eu quero, como deputado, eu quero poder levar o tratamento do câncer para Picos. Eu levei para Parnaíba quando era prefeito, como deputado quero levar para Picos. Quero me associar às pessoas, às lideranças ali de Floriano, certo? Inclusive o deputado Francisco também tem levantado essa bandeira e ele realmente é da região e é o signatário principal da bandeira, mas eu estou associado também a essa bandeira, levar o curso de medicina para Floriano, né? Eu tenho toda uma preocupação no desenvolvimento econômico da região norte de Parnaíba, uma cidade que já foi industrial, que com a ZPE pode se reindustrializar. Piripiri é uma cidade que me deu uma votação expressiva e nós temos ali uma siderúrgica já precisando da ferrovia até o porto para que a gente possa, com essa produção de minério de ferro. Luzilândia me deu 40% dos votos de Luzilândia, então tem um compromisso enorme com aquela cidade, com Esperantina, com Batalha, com toda a região norte, mas sem esquecer que lá no extremo sul, onde as pessoas nem me conheciam, me conheceram como secretário de saúde, eu tive uma votação expressiva e eu tenho, assim, um legado de ter levado mais especialidade para lá, com sendo especialidade médica, ter levado hemodiálise lá para São Raimundo Nonato e agora, como deputado estadual, ajudar o governo do estado com emendas parlamentares para a gente poder reforçar, para que a gente não tenha vazio assistencial no extremo sul do estado. Você tem muita experiência política e como gestor público também, não só com cargos eletivos, mas como gestor público. Hoje está mais difícil ou mais fácil ser político? Eu acho que hoje é mais difícil, né? Porque, na verdade, você luta hoje num ambiente muito polarizado, muito dividido, onde as pessoas estão radicalizando muito, estão esticando muito a corda, né? Então você vê isso que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso é algo abominável. As pessoas perderam a noção do que é um processo democrático, onde se tem vencedores e perdedores, mas que vencedores e perdedores fazem parte da mesma comunidade, da mesma cidade, do mesmo estado, do mesmo país, e que são irmãos. Né? Eu penso de uma forma, você pode pensar de outra, mas isso não pode nos separar. Né? Então, é bonito a gente ver, em alguns anos atrás, você tinha assim, você estava aqui no trânsito, aí tinha um casal que um era PT, o marido era PT, por exemplo, a esposa era PSDB. Os dois estavam com adesivozinho lá, um do Lula, um do Fernando Henrique. Isso é que é a beleza da democracia. Isso é belo.
Os dois estavam expressando sua vontade. Você não lembra que isso acontecia? Sim. Muito. A gente não vê mais isso. E nós temos que voltar a isso. Voltar a um casal poder ter posições dissonantes no ponto de vista da política e ter a liberdade de expressar isso. Eu tenho a liberdade de expressar a minha posição, você tem a liberdade de expressar a sua. E a gente saber, olha, no dia que eu perdi a eleição para prefeito, no dia que eu perdi a eleição, eu ganhei uma eleição para prefeito, comemorei com dignidade, certo? Sem agredir os meus adversários, sem menosprezá-lo e respeitando a presença deles no processo eleitoral. No dia que eu perdi a eleição também, eu fiz da mesma forma. Eu me reuni com minha família e conversei com minha família, fizemos uma oração, fomos dormir, triste, é claro, no outro dia acordei triste, é claro, mas acordei determinado, certo? De cumprimentar o meu opositor, de preparar a prefeitura para fazer uma sucessão e de entregar, certo, o comando para o sucessor. Isso é democracia. Agora, a forma como você fala é interessante porque tem um discurso e uma prática muito conciliadora. Isso a gente aprende na prática, né, deputado? Quer dizer, tanto tempo de política, conseguir falar com essa clareza, com essa honestidade e com esse espírito de conciliação mesmo, é cada vez mais raro. É porque, na verdade, eu acho que todo político, todo aquele que exerce um mandato, ele tem que ser efetivamente representante de um grupo, ele tem que ser representante de bandeira, ele tem que levantar bandeiras, ele tem que expressar seu pensamento, mas ele não pode esquecer que o diálogo é que favorece a construção. E que na vida, na política, no trabalho, qualquer que seja o lugar, não existe uma verdade absoluta. A verdade, só quem conhece a verdade, na sua expressão, com letras maiúsculas, a verdade verdadeira, é Deus. Então nós estamos em busca da verdade. A ciência está em busca da verdade. Então nós temos que entender que a verdade, que o melhor caminho para os seres humanos é o diálogo que vai favorecer. E através desse diálogo nós podemos chegar em caminhos, em condições, em posições muito mais alvissareiras para a humanidade. Dessa forma você vai longe, porque haja trabalho aí para fazer, né, com esse discurso, inclusive a família, né? Você é casado com assistente social e pedagoga, Flaviana Veras, tem 2 filhos, o Antônio Augusto e a Mariana, e ela deve ser ela já é uma pré-candidata às eleições municipais em Parnaíba? Como é que está sendo costurado isso? É o desejo de vocês trazer todo mundo para a política? Na verdade é o seguinte, eu tinha que andar por todo o estado do Piauí e combinei com a Flaviana que ela pudesse dirigir e coordenar a minha campanha em Parnaíba. E ela fez isso de forma magistral. Me garantiu 21.009 votos em Parnaíba, a maior votação da história de alguém candidato a deputado federal. Então sou muito grato a ela, certo? E durante a campanha, com a desenvoltura dela, as pessoas começaram, a liderança começaram já entender ali um indicativo, como se ela fosse candidata e que isso não estava nos planos. Ali ao final, nas comemorações, certo? A gente já via algumas pessoas falando, prefeita, não sei o quê, né, gritando na comemoração. Aí você, e o fato é o seguinte, é que ela é uma pessoa admirável, certo? É a pessoa que mais faz brilhar meus olhos, não é? É a pessoa que eu amo, é que Deus me deu para viver comigo e com quem eu construí uma família. Nós temos 2 filhos. Ontem eu estava aqui em Teresina, o único compromisso que eu tinha era hoje à tarde. Sim. Às 2 horas, hoje à tarde, é o único compromisso que eu tinha. Então, como eu não tinha compromisso ontem à tarde, nem à noite, eu fui em Parnaíba só para dar um cheiro nela e na Mariana e no Antônio Augusto. E voltei mais hoje. maridos assim, viu? Meninos. Então o que acontece? Eu sou fã dela, então eu sou suspeito para falar, mas ela é uma boa gestora, é uma menina estudiosa, ela tem mestrado, ela cursou pedagogia, cursou serviço social, foi uma boa gestora, implantou agora aqui em Teresina, no governo do Wellington Dias, ela implantou e dirigiu o CIASP. Então ela tem uma trajetória de trabalho, de luta, tem essa facilidade de fazer política. Eu acho que ela é uma candidata em potencial, eu acho. Pelo jeito que você fala, não vai faltar oportunidade nem força da sua parte de quem viu ela atuando. Para encerrar, deputado, como é que estão as indicações para os cargos federais
que o senhor estão na sua responsabilidade? Veja o seguinte, nós temos vários órgãos federais no estado do Piauí. Sempre o governo chama os parlamentares da sua base em nível federal para indicação dos representantes desses cargos, dos superintendentes, coordenadores, diretores desses órgãos aqui. E houve muita alteração na estrutura administrativa federal. Por exemplo, o Ministério da Agricultura foi dividido em Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Pesca e Ministério da Agricultura por si só. Então, a FUNASA está nesse processo de extinção ou não, e eu lutando pela não extinção. Estou levantando a bandeira da FUNASA viva, porque eu sou servidor da FUNASA, sei a importância da FUNASA e quero a FUNASA viva para trabalhar pelos pequenos municípios, pelas pequenas populações, pela zona rural. Mas lhe respondendo, esse organograma só saiu agora dia 25 e nós vamos ter agora a posse dia 1º e ali nos primeiros dias haveremos de ter uma reunião da bancada federal do Piauí para definirmos quem ainda não tem a quantidade, nem quem vai indicar o quê? Temos a quantidade, mas falta ainda a deliberação do critério e de quem vai ficar com cada cargo. Então são os próximos passos. E pronto para Brasília, malas afiveladas já? Olha, eu vou sempre passar os dias que efetivamente são obrigatórios passar, né? Terça, quarta e quinta, eu sempre estarei em Brasília e os demais dias onde necessitar, onde o Congresso chamar para as votações. Sempre estarei disponível. Quero ser um parlamentar que atue nas comissões, quero ser um parlamentar presente no plenário, quero ser um parlamentar resolvendo o que tem que ser resolvido nos ministérios e nos órgãos federais, mas eu sempre terei como prioridade também estar aqui às sextas, o sábado, domingo, para que eu possa estar lá em Parnaíba, na planície litorânea, possa estar na região dos Cocais, na região dos Carnaubais, aqui no meio norte, aqui em Teresina, ali na região de Floriano, na região de Picos, na região de Oeiras, lá na região da Serra da Capivara, no extremo sul, lá em Bom Jesus, em Corrente. Eu quero ser um deputado muito presente na vida de todas aquelas lideranças que me confiaram, assim, me dar apoio e na vida de todos aqueles que votaram em mim. Ser como na vida de todos os piauienses. E ser um protagonista, mas você seria uma ótima voz para ter um protagonismo na Câmara Federal. Né? Se Deus quiser, acho que você tem toda essa condição. Eu só queria deixar uma sugestão dentro da plataforma de atuação que o senhor pretende abraçar, continuar abraçando, que é na área de saúde. O Brasil é subnotificado em todos os dados, mas particularmente na área de saúde, a subnotificação nos leva a um atraso e há muitas falhas dentro do atendimento, porque a gente não tem a história dos pacientes. Né? Então, essa história ela se perde, a não ser que você tenha uma doença crônica gravíssima, isso fica registrado nesses históricos, mas não há uma unificação desses dados, sabe? Assim. É isso que o governador Rafael Fonteles quer fazer no Piauí, precisa ser feito no SUS. O governador Rafael Fonteles defende um governo digital, uma revolução digital no Piauí. E ele está certo. Eu acredito muito no Rafael. Tenho um carinho muito grande, acredito muito nele e acho que ele está dando os indicativos que vai fazer uma revolução administrativa no Piauí. Mas isso precisa ser feito no SUS. Isso que o Rafael defende no Piauí precisa ser feito no SUS. Nós precisamos ter sistemas informatizados em que um cidadão com um cartão só, o médico possa ter todo o seu histórico de vacinação, de consulta, de exames. Isso vai dar uma economia enorme, facilitar e diminuir a subnotificação. Mas eu quero aqui dizer para você que quando você disse que tinha uma pauta, eu pensei que era a mesma pauta da Mariana. Por quê? Qual é a pauta da Maria? Quantos anos ela tem? Tem 12 anos. O que ela disse? A Mariana, eu fui eleito num dia, no outro dia, de manhã cedo, ela disse: pai, agora que o senhor está eleito, que o senhor é deputado federal, eu quero que o senhor defenda os animais. Olha, viu? Mariana, essa pauta também eu defendo, viu? Já vou endossar aqui também. E tem que ser, viu? Que bom que a Mariana pensa assim, né? Por mais Marianas, né? Muito obrigada pela entrevista. E o nome é lindo, Mariana, né? É lindo mesmo. Flaviana também é lindo. E o Antônio também é lindo, né? Vai dizer Florentino também é lindo. Tudo lindo. Um homem apaixonado, né? Pelos filhos e pela esposa, tem que dizer isso mesmo, declarar publicamente. Muito obrigada, boa sorte. Obrigado. A gente vai estar de olho na sua atuação, na sua plataforma e a gente espera que você faça na Câmara Federal o que você fez como secretário de Saúde e todas as vezes que você ocupou um cargo público. Muito obrigado. Tá? Então, boa sorte lá em Brasília.